madrugada, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas a gente vai começar a primeira videoaula da disciplina de Sociologia. A prova já está aí às portas, né, da nossa prova parcial, e nós vamos começar um conteúdo, já começamos o conteúdo, que fala, é o primeiro capítulo da unidade 4 de Sociologia, que é a unidade que vai falar sobre o mundo do trabalho e desigualdade social. Pois bem, o capítulo 9, que é o capítulo do conteúdo da parcial que nós vamos ver aqui agora, eu vou fazer uma pequena retrospectiva desse conteúdo, vai tratar exatamente do tema trabalho. Trabalho e sociedade, relacionando com a sociedade, né? E ao mesmo tempo explicando que através do trabalho se cria as bases da sociedade de classe, né? O título do capítulo é esse, capítulo 9, Trabalho e Sociedade, explicando as bases da sociedade de classe, como nós podemos ver aqui. Pois bem, a primeira coisa importante, como nós vemos aqui no gráfico, né, é importante a gente considerar o trabalho dentro de um contexto histórico. O ser humano, desde que ele surge na face da Terra, ele usa através do trabalho os meios necessários para mudar a sua vida e o ambiente à sua volta. Então o trabalho ele pode ser visto de uma forma sociológica ao longo da história. E nós sabemos, como nós estamos vendo aqui no gráfico, que a história ela é dividida em períodos diferentes. Então o trabalho também, como uma atividade humana, ao longo desses períodos históricos foi sendo organizado de uma forma diferente, né? Ou seja, o trabalho, uma coisa comum entre todos esses períodos é que o trabalho, de acordo com a sociologia, ele é uma forma de classificar as pessoas. E o que é classificar as pessoas? Dividir as pessoas em classes, né? É um consenso para os sociólogos que o trabalho ao longo da história sempre classificou pessoas. Mas ao longo de períodos históricos específicos e diferentes, a forma de classificar as pessoas através do trabalho foi diferente. Por exemplo, a antiguidade. A antiguidade, como é que o trabalho dividia as pessoas? Só trabalhava na antiguidade quem era pobre, quem era escravo, quem era servo. O rei, o faraó, né, a nobreza não trabalhava. O trabalho ele classificava quem era nobre de quem era pobre, de quem era servo ou de quem era escravo. Por isso que o trabalho na antiguidade tem uma conotação extremamente negativa, né? Porque era uma forma de você se assumir como classe pobre, como classe que não era dominante. Na Idade Média, que foi o período logo após a Antiguidade, né? A Idade Média, o trabalho ele continua tendo esse caráter, porém com uma nova roupagem, né? Nós sabemos que a Idade Média foi o período principalmente de domínio do pensamento religioso, né, da igreja, e o pensamento religioso introduziu uma lógica do trabalho que é exatamente você trabalha para expiar os seus pecados, né? O trabalho como uma forma de punição pelos pecados, pelos delitos humanos, né? Então, não mais de forma diferente da antiguidade, o trabalho durante o período medieval ele era considerado como uma forma de confissão dos próprios pecados, né? Inclusive até hoje, quando a gente vai se confessar no padre, o padre geralmente fala para a gente dar uma penitência, né? Penitência de fazer um determinado trabalho, de fazer alguma coisa pela comunidade, pela pessoa que você fez aquele determinado mal. E isso surgiu durante o período medieval. Na modernidade houve uma pequena mudança, porque a modernidade foi o terceiro período que nós estamos nos referindo sobre esse processo de trabalho na história, onde o trabalho ele começa a ser valorizado, né, de uma forma um pouco mais positiva. E isso graças à ascensão de uma classe social que lá no século XIX vai ser conhecida como a burguesia, né, que é a classe comerciante, que durante o período medieval foi aquela classe que, mesmo que de forma sutil, né, é a classe que produz as coisas, que comercializa, né, é exatamente essa classe que vai ter um poder econômico, né, cultural e social também muito grande. Na modernidade, por causa dessa classe, o trabalho ele passa a ser visto como algo positivo. Você trabalha para ser alguém na vida, você trabalha para ter dinheiro, você trabalha para ser rico, você trabalha para ter dignidade. Então essa ideia de dignidade do trabalho, ela marca o período moderno. E a contemporaneidade, a partir do século XVIII, século XIX, por causa do processo de revolução
burguesa, né, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e as mudanças sociais que aconteceram naquele período, o trabalho ele passa a ser visto de forma ambígua, de forma dupla. Então, ao mesmo tempo que você trabalha, e isso é uma ideia muito contemporânea nossa, você trabalha para ser alguém na vida, para ter dignidade, o trabalho ele pode ser usado como forma de exploração também, né? Então, a ideia de trabalho na contemporaneidade ele tem essas duas facetas, né? Ele resgata um pouco elementos da modernidade, o trabalho com dignidade, mas também através do trabalho você pode explorar pessoas, né? Foi exatamente essa interpretação histórica e particularmente essa terceira do trabalho na modernidade que alguns pensadores da contemporaneidade na sociologia começaram a analisar a questão do trabalho de uma forma um pouco mais científica e sociológica. Os três pensadores que nós vamos aprofundar, que nós vamos citar, são os três chamados pais da sociologia. O primeiro deles, Karl Marx. Marx dizia que o trabalho ele era uma forma de exploração do homem contra o homem. Como nós podemos ver nessa charge aqui, que é uma charge bastante usada nas questões de sociologia, já foi usada em alguns Enems, né? Então essa charge mostra dois trabalhadores da linha de montagem que diz: eu vou me aposentar amanhã e saber o que vou fazer para andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo aqui há 30 anos. Ou seja, os trabalhadores da linha de montagem não sabem o que estão produzindo, né? Isso é o que Marx chamava de alienação, né? Que é uma característica do trabalho da contemporaneidade. Ou seja, o trabalho ele aliena o ser humano na medida em que ele faz aquilo somente de forma mecânica, sem saber, e nem precisa de saber, né? Basta ele fazer o que ele tem que fazer na linha de montagem sem saber o fruto produzido pelo seu trabalho. Era exatamente isso que Marx chamava de alienação, né? E Marx usa um conceito para aprofundar essa alienação do trabalho, que é o conceito de mais-valia. De acordo com Marx, a sociedade capitalista, através do trabalho, usa o que ele chama de mais-valia, né? A mais-valia é exatamente o excedente daquilo que é produzido pelo trabalhador, só que não retorna para ele. Vai para o bolso do patrão, do capitalista, né? Marx achava essa relação uma relação injusta, né? A mais-valia, você não tem a real noção do fruto e do valor do seu trabalho. O seu trabalho é usado de forma mecânica, você trabalha, e o lucro, quem vai saber e quem vai usar, é realmente você fica com o seu saláriozinho, que não corresponde ao valor final do seu trabalho, que ajudou a produzir uma determinada mercadoria. Essa é a crítica que Marx vai fazer. E de acordo com ele, os capitalistas usam o que ele chama de mais-valia para tornar o trabalho um processo de exploração e de determinação de classes. Outro pensador é Max Weber. Max Weber ele vai usar uma mesma lógica de crítica ao trabalho capitalista que Marx usa, porém, Marx dá um viés econômico à crítica que ele faz. Max Weber vai dizer que, na verdade, a exploração do homem através do trabalho existe, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista moral, né? É através da moral, como nós vemos aqui na charge, né, dos homens no horizonte, né, que é exatamente o horizonte da moral e da fé, que é o conceito que Max Weber usa para criticar o trabalho a partir do século XIX, né? Pois bem, por que moral? Porque Max Weber ele vai identificar especificamente um pensamento moral e religioso que vai ser responsável, que vai contribuir para essa perpetuação da desigualdade econômica e do trabalho, né, da exploração do homem sobre o homem. Max Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que faz exatamente essa reflexão. Ele vai analisar como que a moral criada pela Igreja Protestante, pelos protestantes, ajudou a consolidação da sociedade capitalista na medida em que colocou na cabeça do homem a ideia de que se ele quiser ser alguém na vida, se ele quiser ser salvo, ele tem que trabalhar. Então, de uma forma bem resumida, a ética protestante ela parte desse princípio de que o trabalho salva. Independente do dinheiro que você vai ganhar, o importante é você trabalhar.
E é exatamente essa ética que é introjetada, vamos dizer assim, na maioria dos países onde as revoluções, principalmente industrial, ela se tornou mais expressiva, né? Então é exatamente isso que trata essa imagem, né? A figura e Max Weber vai dizer que essa é uma lógica injusta, por quê? Porque quem é pobre porque não trabalhou o suficiente. E aí Max Weber vai dizer o quê? Que na cabeça do pobre trabalhador, né, quanto mais ele trabalhar, mais esperança ele vai poder ter na salvação. Só que essa é uma lógica completamente injusta, de acordo com Max Weber. Por quê? Porque, de acordo com ele, o sistema capitalista ele produz pobres, trabalhadores cada vez mais pobres, se sentindo, vamos dizer assim, negados à salvação, né? Em contrapartida, os ricos e os donos das indústrias e do capital financeiro cada vez mais ricos, né? Um sistema que nunca se resolve, de acordo com Max Weber. Mas é um sistema interessante para quem? Para quem manda, para quem é dono, para quem é patrão, que afinal de contas, de acordo com Max Weber, eu prefiro ter um funcionário que ele acredite que o trabalho vai ser a salvação dele, do que um profissional que acha que o trabalho é uma coisa ruim para a vida dele, né? Então, de certa forma, de acordo com Max Weber, a ética protestante ela criou essa lógica na cabeça das pessoas mais simples, do trabalhador, de que ele precisa trabalhar para ser alguém na vida, né? Para ser salvo. E o terceiro pensador, que é exatamente Emile Durkheim. Emile Durkheim, diferente de Karl Marx e Max Weber, tem uma visão completamente diferente e positiva da questão do trabalho, né? Como nós estamos vendo no desenho, né? Emile Durkheim ele parte do ponto de vista de que o trabalho ele cria divisão de tarefas, e essas divisões de tarefas é importante na sociedade contemporânea. Por quê? Porque cada um que faz a sua parte, né, é obrigado, de certa forma, a fazer da melhor forma a sua parte. E cada um fazendo a sua parte dentro da sociedade, né, vai criar um todo organizado, orgânico, né? Então, a ideia de solidariedade para Emile Durkheim, ela parte da divisão de trabalho, como nós estamos vendo aqui, né? Umas senhorinhas trabalhando, né? Cada um fazendo a sua parte. A lavanderia, né? ela se torna um ambiente que realmente faz aquilo que deveria fazer, né? Então, essa compreensão de Emile Durkheim é uma compreensão positiva do trabalho. Para ele, o trabalho ajudou o ser humano a se organizar, né, através da solidariedade. Solidariedade é exatamente isso. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu faço, pronto, acabou. Então, essa compreensão desses três pensadores é importante também para o conteúdo, né? Basicamente, a gente ter essa pequena noção do que é mais importante em Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, lembrando de fazermos uma pequena análise também de como o trabalho é visto ao longo da história daqueles três períodos: Antiguidade, Idade Média e Contemporaneidade. E para terminar, a última parte não mais importante, mas importante também, que é exatamente os modelos de produção que surgem a partir do século XIX e durante todo o século XX, que são aqueles três modelos que nós vimos: Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo, né? Basicamente foram os três modelos de produção que revolucionaram principalmente a indústria automobilística, mas que acabam sendo usados para outras atividades produtivas, né? Aqui em Russas, por exemplo, nós temos o exemplo da Dakota, que usa o modelo, nós fomos lá ver na aula de campo. Então, basicamente, aqueles três elementos do Fordismo, Toyotismo e do Taylorismo, né? O Taylorismo, basicamente, é a ideia de você usar mecanismos tecnológicos para você aumentar a produção. Ou seja, você, dentro do ambiente de trabalho, você organiza o trabalho, né? Essa é a lógica do Taylorismo. O Fordismo, que iniciou com a primeira indústria de automobilística Ford, que usa exatamente, pega o Taylorismo e insere dentro das empresas do princípio taylorista a esteira rolante. Essa esteira rolante, os trabalhadores não mais fabricam de forma desorganizada, mas cada um dentro da esteira de produção fabrica aquele pedacinho do produto que vai ser fabricado no final. Esse modelo de produção foi usado por Henry Ford, né, nas indústrias Ford, criou o primeiro carro da Ford fabricado em série através de lógica sequencial de esteiras, né?
E o toyotismo, ele surge exatamente da primeira crise capitalista, que de certa forma foi criada pelo sistema fordista e taylorista, né? Ou seja, o sistema fordista e taylorista, obviamente, eles criaram uma demanda de produção muito grande. E isso, obviamente, movimentou o mercado. Você inchou o mercado de mercadorias e pouca demanda, pouca procura. Isso causou uma crise, né, grande, foi uma das primeiras crises do sistema capitalista. E o que os economistas perceberam? Que era preciso produzir de acordo com a procura, de acordo com a demanda. Então, o sistema toyotista, ele tem como princípio ouvir o que as pessoas querem e as indústrias passam a produzir de forma organizada de acordo com a demanda. Basicamente, esses são os três elementos, né, desses três sistemas, que é uma das coisas importantes também do conteúdo. Beleza? Então, esses três elementos: trabalho na história, pensamento de Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx, e os três modelos: toyotismo, fordismo e taylorismo, que vão ser os conteúdos que estão presentes de certa forma no nosso capítulo. Bons estudos, até a próxima!